Por que falar de um relacionamento bem resolvido, né? Primeiro que eu trato, né, mulheres eh, que querem ter relacionamentos bem-sucedidos, bem resolvidos. Sou Juliana Nunes, eu sou hoje terapeuta sistêmica, mas sou formada em fisioterapia, sou especialista em neurologia e eu te ajudo através das dores que tu traz para mim a entender e enxergar qual é a raiz do teu problema, para que você não fique mais repetindo o mesmo padrão e vivenciando as mesmas situações. Então, bem-vindas. A gente hoje vai falar sobre relacionamento, porque relacionamento é a base de tudo, tá? Então, vamos chegando, vamos enviando essa live para outras mulheres, para a gente ir chamando outras mulheres. E aí, o que eu quero falar hoje para vocês? O relacionamento afetivo, ele deveria ser algo que deveria ser uma regra, né? Um relacionamento bem resolvido, cheio de sucesso, leve, que traz aquela tranquilidade no coração, aquela estabilidade emocional. Mas vocês sabem que nem sempre isso acontece, na verdade é uma exceção. Raras vezes a gente vê pessoas que realmente estão vivendo um relacionamento de sucesso, um relacionamento que traga essa paz e essa leveza nessa vida a dois, tá? E aí, o que acontece? Eu quero que vocês entendam que todas nós podemos ter uma vida feliz, uma vida afetiva realizada e que a gente possa olhar para isso de um jeito natural. Bom dia, mana, bom dia. E aí, hoje eu quero falar sobre 4 tipos de mulheres que não dão certo no relacionamento e trazer isso um pouquinho para vocês. Existem inúmeros problemas dentro das dores de relacionamentos afetivos que eu tenho visto nas mulheres, né? Mas essas 4, elas são campeãs, assim, né? A gente já trouxe aqui alguns posts sobre isso e hoje eu resolvi trazer para vocês. Hello, Nai Falkowski, bom dia! Então, quem são essas 4 mulheres, né? A gente tem a rainha, a fortuna, a mãe solteira e a solteirona que vive na casa dos pais. Ou, se ela não vive na casa dos pais, ela pode viver longe dos pais, mas ainda mamando na teta financeiramente ou emocionalmente, tá? Então, são 4 tipos de situações doentias, 4 tipos de mulheres que hoje sofrem para terem um relacionamento bem resolvido. E a gente vai falar sobre o que essas 4 mulheres elas têm em comum. Por que elas ficam sempre repetindo esse mesmo ciclo, sempre vivendo essas mesmas coisas, tá? Então, quem é a rainha do lar? Quem é essa rainha? Bora começar por ela, pela primeira. Ela é a mãe do marido. É aquela mulher que é casada com um homem fraco, com um homem que não dá conta, né? Ela se comporta como a mãe dele, é aquela mandona que vive resolvendo tudo para ele, todas as questões. E ela ainda tem aquela frase clássica: se ele não fizer, que ele não faz mesmo, todas as vezes que eu peço, né? Acaba que eu tenho que fazer. Então, o que vai acontecer? Então, mas antes eu começar logo fazendo, né? Então ela é aquela que já chega à frente e não dá espaço para que ele vire homem, tá? E aí a gente começa a entender que profissionalmente ela ganha muito bem, ela vive muito bem, tá? Em relação ao financeiro, até porque ela tem que manter essa casa, né? Mas na vida dela, ela sente que tem que resolver tudo. Ela sente que é normal ela estar sobrecarregada, afinal de contas, a vida dela é viver desse jeito, ela já normalizou que ela não tem tempo para nada, que ela que tem que dar conta de tudo, que se não for ela, ninguém vai resolver, né? E ela nunca tem tempo para ela. Então, é importante a gente falar sobre esse tipo de mulher, porque eu estou vendo muitas mulheres casadas, né, que estão ocupando essa função. Então, o cara saiu da casa da mãe, se uniu a ela em busca de uma mãe. E ela, como ela já vem com essa energia masculinizada, essa energia pronta para fazer e resolver tudo na vida, é aquela mulher que bate no peito e diz: eu resolvo tudo. Pode jogar que eu resolvo tudo. E aí ela pega atrás esse homem, tá? E isso é uma dor, com o tempo vai gerando uma dor gigante, porque a mulher ela não aguenta ficar sustentando esse tipo de relacionamento. Daqui a pouco ela começa a ter sintomas físicos de estar tão sobrecarregada, tá? E aí, eu falei outro dia numa live sobre essas mulheres, ela é aquela mulher que a tua toalha tá em cima da cama, tu já marcou o teu médico? Tu tá vendo o que tu tá sentindo aí? Tu tem que ir atrás. Tá, deixa que eu resolvo. Às vezes ela cuida até das finanças dele. Ela é tão, tá tão à frente de tudo, que mesmo ele ganhando pouco, ela fica controlando ele em tudo. E assim, uma hora vai acabar.
uma hora esse cenário vai despencar, essa casa vai desmoronar, porque ela não vai aguentar carregar isso tudo sozinha, tá? Depois, a gente vai falar da Fortuna. A Fortuna, ela é a campeã número 1 aqui das minhas seguidoras, porque ela tem muita dificuldade de se relacionar. Quando ela se relaciona com um homem extremamente fraco também, e que não assume ela. É aquele adolescente. Como ela é fortuna com a energia dela de que ela é superior a tudo e a todos, ela sempre vai arrumar homens inferiores e ela pensa na cabecinha dela que eu não preciso de homem para nada. Homem para quê? O que eu vou fazer com esses homens? Para que esses homens na minha vida? Né? Mas no fundo ela tem aquela necessidade grande de dar certo com alguém. Ela tem aquela vontade imensa de viver aquele conto de fadas mesmo que ela aprendeu na infância, né? Mas para ela isso é como se fosse impossível, porque homem é tudo igual. Tá? E aí ela acaba atraindo esses homens indisponíveis, que muitas vezes ela se relaciona com eles. Não quer dizer que o homem que tu tá te relacionando hoje, ele esteja disponível. Muitas vezes ele não está disponível. Ele não está aberto para esse relacionamento. Por quê? Como assim? Porque ele está lá de corpo, tá? Ele está lá como é que eu falo? Ele está lá no coisar, ele está lá aberto para isso. Mas a alma dele está presa na família de origem em outras situações. Então ele não cresceu, ele continua adolescente. Ele também é um filhinho da mamãe. Total. E aí ele vem e assim, ela faz tudo mesmo. Ele vai se acomodando. E a mulher não aguenta, ela fica trocando o tempo todo. E outras fortunas não conseguem nem se abrir para um relacionamento e acabam atraindo homens que já estão comprometidos. Então, para ela começa a normalizar que os homens comprometidos, eles acabam, tipo, eu só fico como comprometido mesmo, não vou assumir ninguém, eles não vão me assumir, então eu não nasci para relacionamento, sabe? E aí, assim, é muito triste tu ver que a sensação de frustração é tão grande que a sensação que dá mesmo é que eu não nasci para isso. E eu não sei quem é que já sentiu isso, né, nos seus relacionamentos, nessa vivência a dois, mas é uma relação muito, muito frustrante, tá? E no lado profissional, ela trabalha muito, muito. Ela tipo assim, eu não tenho pessoas, eu não tenho um relacionamento para eu doar minha energia, então eu vou focar toda no meu trabalho. E eu vou ser a melhor. Ela é a maravilha mesmo. Então, ela é a melhor de todas, aquela que dá conta de tudo, tá? E ela vive exausta, vive estressada, vive explodindo, ela vive o tempo todo como se ela tivesse numa corda bamba a ponto de estourar. Ela é extremamente impaciente. Olha, gente, as mães fortunas que têm filhos de homens fracos, os filhos penam, porque ela está o tempo todo exausta e ela está o tempo todo jogando essa energia de exaustão em cima dessas crianças. Então, assim, é um dano para si e é um dano para as pessoas que estão ao redor, tá? Mas aí tem o seguinte, ela não demonstra fraqueza. Ela não para dizer, eu tô exausta, eu não aguento mais. Ontem eu falei sobre isso no story. Pra quê? Demonstrar vulnerabilidade, mostrar para os outros que eu sou fraca? Jamais. Jamais. O mundo pode estar se acabando, eu tô lá. O que vocês estão precisando? O que vocês querem? Eu tô lá sempre com um sorriso no rosto, fingindo que tá tudo bem, mas na hora de ir pra cama, eu tô assim, eu não aguento mais essa vida. Eu tô exausta disso. Mas ela não dá o braço a torcer. Jamais. Jamais. Tá? E é como eu falei, a vida dela é uma eterna panela de pressão. Depois a gente vai falar da mãe solteira. Quantas mulheres que estão numa vida de mãe solteira e o que acontece? Tintim para vocês, estou vendo que todas vocês chegaram aí, bem-vindas. A gente vai falar de relacionamento bem resolvido, mas antes eu estou trazendo essas mulheres, tá? Que têm essas dores de relacionamento. Essas 4 mulheres, a gente já está na terceira. Qual é a maior dor da mãe solteira? Ela é uma mulher que trabalha muito, porque ela tem que dar conta sozinha da casa. Geralmente o cara não ajuda em nada, tá? Ele é pai de final de semana, ou ele é pai de diversão, mas no dia a dia, ajudar a pegar na escola, ajudar a mãe, para a mãe resolver a vida dela em algum outro momento, isso não acontece. Isso está fora de cogitação. E aí, ela sempre é uma mulher que sempre está pedindo ajuda para os pais, mesmo ela tendo a casa dela. Os pais estão sempre interferindo na vida dela. Ela nunca se sente segura para se abrir para um novo relacionamento, porque ela pensa, como que ele vai tratar meus filhos? Como que vai ser? E se acontecer alguma coisa? E a família dela coloca isso também na cabecinha dela, tá? Coloca sobre ela essa responsabilidade de... inclusive, tem muitas mulheres, eu já atendi uma mulher, mãe solteira, que a mãe dizia para ela, não te separa. Como que vai ser a tua relação com uma outra pessoa? Como é que vai tratar a tua filha? Tu tem uma filha mulher. E se acontecer alguma coisa? E aí a gente vê que tem uma crença muito instalada nessa família de que as mulheres não podem se separar.
sendo que elas já vivem vidas separadas, tá? E aí depois elas se separam, ficam solteiras, vão contra o sistema de origem e ficam escutando aquela ladainha a vida inteira e acabam presas nessa relação passada e não conseguem se abrir para a relação futura. De tanto que a família de origem fica enchendo o saco. E ela fica numa constante consciência pesada de por que eu não fiquei, por que eu não aguentei, por que eu não suportei. E por eu não ter suportado e não ter aguentado, eu preciso carregar esse pepino sozinha. E eu não vou me abrir para uma pessoa externa entrar. Não tem como, ela não tem espaço para isso. E aí o que ela faz? Ela pega toda a energia dela, coloca no trabalho e no filho. E o filho vai ser um futuro filhinho da mamãe, lógico, né? O filho acaba ficando casado com a mamãe, querendo sanar todas as dores dessa mãe. Imagina o peso sobre essa criança. E aí, ela vive em função dele, em função da vida dele, ela não tem vida, né? É aquela mulher que diz, na internet, quantas de vocês já não viram? Meu filho é o amor da minha vida, ele é a razão do meu viver, ele é tudo para mim. Tu vê que a vida tá toda esculhambada e zoada. Porque quando você fala isso, mesmo que com um tom de querer colocar como seu filho a pessoa mais importante da sua vida, pode ter certeza, não tem nada demais. Tu tá jogando toda a tua energia de vida em cima dessa criança e essa criança acha que ela tem por obrigação de te sanar as tuas dores, de te suprir tudo que tu precisa, todas as tuas carências, tudo, absolutamente tudo. Estão comigo aqui? Tô vendo todas vocês aqui chegando, tá? E a vida dela, com certeza, é exaustiva, ela não tem nem tempo para ela só tem tempo de ter a função mãe. Lembram das funções que eu já falei? A mulher tem 5 funções, tá? Mas para ela conseguir exercer essas 5 funções, ela precisa cuidar da função dela de mulher. E quando ela só é mãe do filho dela, ela acaba não se abrindo para relação alguma. Então, ela é aquela solteirona, né, casada com o filhão, tá? Ou com a filha, pode acontecer também. E, com certeza, aí é o que eu disse, né, no início. Todas essas mulheres têm algo em comum, todas elas. Então, vamos falar da última aqui, né, que é a solteirona dos pais, namora um monte de gente, mas não casa, ou então não consegue se abrir para namorar ninguém, fica coisando com vários homens, mas nenhum leva ela a sério, nenhum, de fato, assume ela do jeito que ela gostaria, e ela acaba ficando muitas vezes na casa dos pais. Juliana, mas tem um monte de solteirona que já saiu da casa dos pais e não consegue se relacionar. Os caras só pegam pra coisar mesmo. Não levam ela a sério. E aí eu paro pra te perguntar, o quanto que tu tá presa ainda, ou financeiramente ou emocionalmente, na tua família de origem? Tá? O quanto que tu ainda sente falta da segurança do papai e da mamãe? E aí a gente começa a desvendar coisas que estão ali por trás de toda essa história. E ela ainda, toda mulher solteirona, que eu digo que são as solteironas dos pais, elas acabam dependendo de alguma forma do papai ou da mamãe, para um plano de saúde, para uma mesada. Quantas mulheres eu atendi agora, na última turma do Recomeço, que, não, eu vivo sozinha, eu já estou na minha casa. Não, mas eu recebo uma mesada do meu pai. Mulheres de 30 anos, gente. Mulheres de 35 anos. E relacionamento, cara, não consigo ninguém que me assuma. E as pessoas vão normalizando isso. Porque muitos pais, isso eu falei em outra live, não querem que os filhos sofram o que eles sofreram e acabam dando em excesso para eles, e eles ficam sem pernas e sem braços e sem energia de vida para olhar para o futuro, sempre em busca de ficar mamando na teta do papai e da mamãe. E isso não acaba. Isso é algo assim que tu para olhar e tu vai ver, a pessoa parece que não consegue sair desse ciclo vicioso, tá? E aí ela não entende por que ela não decola na carreira, ela fica sempre vivendo com aquele valor e ela sempre precisa de um valor a mais. E ela sempre tem que recorrer aos pais. Então, enquanto ela não passa dessa dificuldade de não vou depender dos meus pais, eu não vou mais recorrer a essa grana, eu vou ultrapassar isso, eu preciso ganhar mais, eu preciso olhar para frente e olhar com maturidade para minha vida, para sanar tudo que eu preciso, né? Todas as minhas necessidades, tá? E aí, quando ela passa isso, ela ultrapassa isso, ela acaba subindo um degrau a mais de amadurecimento. E ela sai desse ciclo vicioso, né, de sempre pedir ajuda. Eu sempre falo para minhas clientes, gente, olhar para trás não é uma opção. Não é. Juliana, eu vou fazer o quê? Não sei, te vira. Mas olhar para trás não é uma opção. Tu vai ter que olhar para frente e achar um jeito de resolver essa parada. Mas não olha para trás. Tá? Se você quer ter uma vida em que você amadureça como mulher, em que você tenha sucesso, não só nos relacionamentos, mas sucesso profissional, sucesso na vida, gente. Você precisa ter força o suficiente para ir para frente, olhando para frente, tá? E quando eu pego a minha energia e fico ainda dependendo dos meus pais, em busca de ser sanada financeiramente ou emocionalmente, eu estou devolvendo essa energia para o passado. Eu não tenho força para o futuro.
Essas mulheres solteironas têm problemas instáveis demais, emocionais, e elas ficam o tempo todo presas nesse lar de origem. E aí? Qual é que vocês mais se identificam? Tô vendo a Karina me fazer uma pergunta, eu já te respondo, tá, Karina? Então, qual vocês mais se identificam? Eu já fui 3 delas, em várias fases da minha vida, e todas elas têm algo em comum, tá? Então, eu já fui mãe do marido, eu já fui a rainha do lar, né? Eu já fui a fortuna, e a fortuna foi a que me acompanhou por muitos longos anos. Assim como eu já fui também. Peraí, gente, que eu tô atrás do controle. Assim como eu também já fui a mãe, a solteirona com filhos, né? A que devota a vida para os filhos. Então eu já tive nessas 3 posições. Mas a fortuna foi a que me acompanhou por mais tempo. Foi aonde eu fiquei extremamente presa sem entender por que eu não conseguia, depois que eu me separei, me divorciei, viver relacionamentos que me trouxessem uma estabilidade emocional. Era uma vida completamente instável, tá? E aí, por que eu tô trazendo isso para vocês? Para vocês entenderem que todas elas vivem um ciclo vicioso, tá? E aí, para a gente ter um relacionamento bem resolvido, a gente precisa entender por que a gente vive esse ciclo vicioso. Por que essas coisas acontecem o tempo todo, né? Então, existe a raiz do problema, tá? E a gente pega os problemas que são consequências dessa raiz, que pode ser: eu sou uma solteirona que ainda vivo dependente emocional ou financeiramente dos meus pais, eu sou uma mãe solteira que não consigo me abrir para o relacionamento. Esses são os problemas que elas trazem, né? Mas existem a raiz disso tudo, que podem ser inúmeras, mas todas estão ligadas a uma coisa, tá? Pode ser a fortuna, que só atrai homens indisponíveis, que só pegam ela para coisar, para nada mais, né? Podem ser as mães do marido, né? A rainha do lar. E aí, esse é o problema que ela diz que ela tem. E aí ela pega um pouquinho de conhecimento e começa a entender que, é a minha energia masculina, então eu preciso resolver isso, preciso ser mais feminina, preciso isso, preciso aquilo. E aí ela começa a se nutrir desses conteúdos e começa a querer sair disso daí. Só que ela não vai na raiz resolver. E a vida dela fica nesse ciclo vicioso sem fim. Muitas mulheres nem têm noção, nem conhecimento disso que a gente está falando, né? Que é por causa de uma energia masculina exacerbada. E a gente não pode trazer aqui uma fórmula mágica que sirva para todo mundo, porque não serve para todo mundo. Cada pessoa teve a sua história. Então, por isso que cada uma é tratada de um jeito individual, de um jeito direcionado para a sua história, para o que você viveu. Tá? Mas existe algo que acaba unindo a força dessas mulheres e fazendo com que elas tenham esses problemas aqui fora, sem enxergar a raiz aqui, tá? Então, tu acaba, esse ciclo vicioso, tu acha que tem esse problema, que não é a raiz do problema, tu dá um jeito de tentar resolver, ameniza, suaviza, depois, quando tu vê, tu tá com o mesmo problema e tu vive esse ciclo vicioso a vida inteira. Eu passei muitos anos vivendo esse ciclo vicioso, tá? Muitos anos. E estudei muito para sair daí. E aí, o que acontece? Todas elas, a maioria delas, elas buscam uma idealização que é completamente infantil dentro dos relacionamentos. Alguém que vão fazer elas felizes. Quando tu pergunta, o que pra ti é ter um bom relacionamento? O que tu tá buscando? Eu quero um homem que me faça feliz, que preencha, sabe? Esse vazio que eu tenho. Eu quero um homem que me dê segurança, que me faça como prioridade. Porque os homens que eu conheço, eu falava muito isso, nenhum homem me prioriza, gente. Pelo amor de Deus, eu faço tudo, eu tô exausta, eu entrego tudo nesse relacionamento e eu não me sinto priorizada, tem alguma coisa errada. São idealizações infantis, sabe? Eu quero que ele me priorize, eu quero que ele sane minhas dores, eu quero que ele me faça feliz, eu quero que ele me dê segurança. Sai daí. Sai, pelo amor de Deus, sabe? Porque, assim, é uma idealização infantil e mostra o quanto que a gente ainda tá infantilizada, vestida com uma armadura gigante, fingindo que a gente é a Xena, a mulher guerreira. Vocês conhecem a Xena, a mulher guerreira? Cara, eu me lembrei da Xena. Eu amava a Xena. Gente, vamos dizer que vocês não conhecem a Xena. Acho que a maioria conhece, né? A Xena é lindona. Vocês lembram da Xena? Bonitona, maravilhosa. Agora, se tu olhar uma foto hoje, puxa no Google a foto da Xena, ela é igual uma mulher macho sem senhor. Então, assim, é impossível a gente, com toda essa armadura, dar certo com alguém, tá aberto de forma sensível para viver com alguém. A gente sempre vai estar arrumando um homem para fazer com que eles firmem cada vez mais a força que a gente precisa expor na vida, tá? E vive esse ciclo vicioso. Eu também amava a Xena, cara. E é isso mesmo, é a velha espera do príncipe encantado. Como é o nome daquela outra lá, do cavalo branco, que eu amava também o desenho? É isso, é esperar o homem no cavalo branco que vai chegar e não existe.
tá? Depois disso, a gente acaba entendendo que todas nós vamos acabar sofrendo com essa despolarização, em ver que a gente acaba virando o homem da relação, a gente vai vivendo relações tóxicas e abusivas, a gente vai vivendo relações completamente instáveis, cheias de cobrança, cheias de brigas, de carência, com medos, aqueles medos de ser traída, de ser sacaneada, de ser passada para trás, né? A gente vai viver um monte de mentira, porque a gente fica arrumando adolescentes que não são homens suficientes, que nos enganam. Eu mesma vivi muito isso, gente. Eu vivi uma relação abusiva que a pessoa não me atendia. Quando ela me atendia, ela dizia que estava na casa da mãe. Sabe? É viver com um eterno, em busca de vivências com um eterno adolescente. Um homem que não é homem suficiente para te assumir. Sabe? Então, isso é muito doloroso. E tu acaba vivendo como uma mulher controladora, invasiva, instável, tá? E essa invasão é de estar invadindo a individualidade do outro, ou seja, tu também não tem individualidade alguma, tá? E a tua sexualidade esfria, ou então ela é completamente ausente. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Todo mundo que atrai homens mais adolescentes no início é um fogo de estourar foguete. E gente, sexualidade ativa ali, é o que eu já falei dos rígidos. Os adolescentes, geralmente, eles ficam presos no conflito rígido, eles têm uma rigidez ali por trás, que é aquela fase lá da infância em que eu triangulo. Então, a sexualidade, ela é ativa, porque é um traço que chega na infância e dá sinais ali para ativar a sexualidade. Mas depois isso vai esfriando, porque essa sexualidade, essa energia não está sendo entregue para ti. Entenderam, né? Entenderam. E aí, é um sofrimento sem fim. Mas assim, gente, não precisa ser assim. E tu pode escolher um caminho melhor, né? E a gente tá aqui para isso, pra gente entender que uma vida afetiva, feliz, bem resolvida, ela pode ser possível, tá? E aí a gente começa a entender que ela não só é possível, como eu consegui conquistar, né? E outro dia teve uma moça que veio me perguntar a minha história exatamente por isso. Muita gente já conhece, eu não vou parar aqui para contar. Mas, resumidamente, eu mesmo fui essa mulher que estive aí e eu mesma precisei estudar e aprofundar muito para sair desse lugar e sair. E hoje eu ajudo outras mulheres a sair daí, né, amadurecer esse lado de uma forma mais rápida, né, e mais eficaz, para você não ficar aí tempos e tempos mergulhada nessa dor ou repetindo esse mesmo ciclo. E olha, eu não fui educada para ter um feminino saudável, tá? E eu acho que nem tu. A gente não foi educada. As mulheres que me seguem aqui, eu posso falar isso porque vocês estão me seguindo. Alguma coisa atraiu vocês. Ou vocês me conheceram, conheceram a minha história e foram indicadas por alguém. Ou vocês conheceram a minha história direcionada através do Bora Evoluir. Nós não fomos educadas para ter um feminino saudável, porque muitas vezes a nossa mãe não teve isso para passar para a gente. Ela não teve esse direcionamento de vida. Falem, se vocês pararem para pensar, vocês foram educadas para ter um feminino saudável? Eu nem sabia o que era o feminino saudável. Na verdade, eu não sabia nem o que era energia feminina e masculina. E olha que eu estudei, gente. Eu fui para a Unicamp estudar neurologia, tá? Eu tenho muito conhecimento em relação ao nosso cérebro, em relação à nossa criança emocional. Mas lá eu não aprendi o que era energia feminina e masculina. E aí, se a gente não consegue ter um feminino saudável, a gente não vai ter um relacionamento saudável, a gente não vai ter uma profissão saudável, uma carreira saudável, tá? Muitas vezes, você até tem uma carreira saudável. Digamos que você ganha muito. Ela, na tua visão, é bem sucedida. Mas o teu dinheiro vai embora igual água. Ele não fica. Ele não fica. Por causa da tua estabilidade. Tu não tem estabilidade emocional. Entendeu? Então, eu acho que eu sou muito bem sucedida profissionalmente, principalmente a mãe do marido, a Fortuna. Elas têm um ganho altíssimo. Mas elas precisam deixar essa grana aí, sair. A vida é muito pesada. Eu preciso me desfazer dessa grana de algum jeito para que a minha vida se torne um pouco mais leve. Ela não consegue ter um olhar de futuro de investimento. Ela fica assim, ó, nessa instabilidade. Ganho muito, gasto muito. Ganho muito, gasto muito. Não tenho uma casa própria. Não tenho, tô pagando ainda parcela de carro. Tô pagando. Ela tá sempre pagando para a vida continuar pesada e ela continuar lutando com a vida. Vocês entenderam? É desse jeito. Eu saí daí. Então, se a gente conseguir ter um relacionamento saudável, quando eu falo assim, relacionamento é a base de tudo. Relacionamento é a base de tudo. Se eu não tenho um relacionamento saudável, eu não vou ter uma carreira saudável. Se eu não tenho um feminino saudável, que é onde inicia o meu relacionamento, eu não vou ter um relacionamento saudável. Eu não vou ter uma profissão saudável, uma carreira saudável. A minha autoestima não vai ser saudável. Aí é que tá.
quando pega na autoestima. A minha autoestima não é saudável. Eu não me acho suficiente para a vida, eu sou insegura, eu sou instável emocionalmente. Horas eu estou extremamente bem, horas eu estou extremamente mal. Eu não consigo ter um equilíbrio sobre a minha vida, tá? E aí, o que que acontece? O pior de tudo isso é que a gente, eu falo a gente porque eu passei muito tempo aí. Tu tá toda lascada, a autoestima lá embaixo, mas tu tá linda e maravilhosa e fingindo que tá tudo bem. Eu ainda me maquiava. Gente, podem ver as minhas fotos. Eu tô tentando estar sempre bem maquiada, toda bem vestida. Mas olha o olharzinho da pessoa. Olha o sobrepeso, a sobrecarga na vida da pessoa. Olha a energia masculinizada. Cara, tem uma foto minha, eu vou colocar hoje no story pra vocês verem. Vem de uma postagem até que nós fizemos. Tem uma foto minha, eu tô com uma polo, eu acho amarela, se eu não me engano. O meu rosto é muito masculinizado, uma energia de pronta para o combate. Isso é muito real. E a gente tá sempre, olha, sorrindo, tá tudo ótimo. Não, eu tô ótima, eu tô bem, gente, tá tudo bem. Não, a vida tá me massacrando, me autodestruindo por trás. Isso aqui meu tá pesado, exaustivo. E eu tô, não, tá tudo bem. Não, tá. Quem é que não é assim? Fala aí. A gente sempre finge que tá tudo bem, tá? E assim, eu atravessei uma fase muito difícil, porque a gente parar pra tentar olhar pra tudo isso, a gente fica, assim, a gente sabe que não tá tudo bem, que tem alguma coisa errada, que a gente precisa reajustar algo, mas a gente não sabe por onde começar. Então, assim, eu fui pra igreja, gente, olha, eu procurei tudo, tá? Tratamento espiritual. Só que eu achava que, tipo assim, era um karma, é o meu destino, preciso tentar resolver isso, né? E aí, a gente tentando tudo isso, várias coisas, eu parei e pensei, cara, teve uma hora que me veio um estalo. Foi a necessidade de busca, que eu acho que o universo disse assim, vou abrir uma porta aqui para essa louca que não tá conseguindo ver, né? Deus disse, vem cá, minha filha, eu vou ter misericórdia, vem cá, olha aqui para mim. O problema não tá nos outros, não, meu amor. O problema tá em você. Aí foi quando o bichinho da autorresponsabilidade entrou em mim e disse, fui eu que me coloquei aqui. Isso tudo aconteceu porque eu fiz isso comigo. Que legal. Que bênção. Olha só. Então não é tão simples assim, gente. A gente sempre está em busca de achar que a gente tem que mudar os outros, que a vida lá fora tem que mudar. E não é assim, infelizmente. E aí eu tentei muita coisa até eu entender que eu precisava escolher por esse caminho melhor, né, da autorresponsabilidade, né? Quando chegou isso em mim, porque demorou para chegar, porque eu não estava aberta, nem sensível para receber que o problema estava em mim. A gente fica se encapando e se protegendo para a gente não se enxergar, porque a dor é muito grande e foi muito, muito doloroso para mim. Foi muito doído para mim enxergar que eu era responsável de tudo isso. Que só eu poderia mudar essa história. Só eu poderia me tirar desse lugar. Foi doído para mim ter que olhar e entender que ali tinham responsáveis. Tem responsáveis, gente. E eu precisava olhar para isso sem culpar. Não é tão simples fazer todo esse caminho. Existem responsáveis, eu não estou aqui em vão, existe um sistema por trás de tudo isso, e eu ainda não posso julgar e nem culpar. Pois é, não pode. E a gente é tão soberba, tão orgulhosa, tão apontadora, tão controladora, que olhar para isso dói muito dessa forma, porque a gente já tem um padrão de comportamento de uma mulher que se sente lá em cima no pedestal. E aí a gente tem que vestir, sabe? Casaquinho da humildade, descer do pedestal, colocar o pé no chão, aonde a gente sente a vida, aonde a gente sente se o chão tá gelado, se ele tá quente, se tá duro, se tá confortável, se tem grama, se tem terra. Sentir. Desce. Humildade. Sensibilidade. E olha pra tua vida, olha pro espelho, enxerga aí. Dói. E ninguém quer fazer isso. Eu tive dificuldade pra fazer. Eu vejo mulheres que eu tô atendendo hoje com dificuldade pra fazer, inventando um monte de desculpa. Não, Juliana, mas porque o meu pai, não, mas porque a minha mãe, não quero saber. Não são eles. Eu tô tratando você. Eu tô falando hoje com vocês. Porque eu já entendi. Aí pegam todas as teorias mirabolantes. Não, porque eu já entendi. E ficam colocando todas aqui, ó. Na frente pra não enxergar a tua face. Tá? E aí, entender que você precisa escolher esse caminho não é tão simples, né? E que para te ter um relacionamento bem resolvido, você com o casaquinho da humildade tem que estar com uma vida aberta para receber esse relacionamento. Juliana, eu tô aberta para um relacionamento. E por que tu não tá te relacionando? Eu não sei, eu já tô 5 anos sozinha, não tá aberta. Não, mas eu já entendi tudo, já tá tudo aqui, eu já tenho todo o ensinamento, tá tudo aqui na tua razão. Tem que descer, filha. Vamos fazer movimentos práticos?
Terra. Um relacionamento bem resolvido, ele não vem para uma vida que não tá aberta para ele. Assim como o dinheiro. Se tu não sabe usar, ele não chega. Aí eu quero ter sucesso, eu quero ter uma vida extraordinária. Não sabe ver nem o comum. Ontem eu levei uma lapada no estudo. Hoje à noite a gente tem mentoria com as mulheres do Muda Mulher. E eu tô montando, né, o material. Eu levei uma lapada tão grande, mas eu não levei sozinha, não. Eu levei e mandei um áudio pra Clarice pra ela levar junto comigo. Que é assim. A gente acha que já sabe tudo, mas de repente a gente já leu aquilo, mas a ficha não caiu. Não caiu. Tá aqui. Quantas de vocês estão cheias de coisa aqui e a ficha não caiu? Acorda. Tá? E aí, a carreira, como eu falei, bem resolvida, a carreira de sucesso, ela precisa ter uma vida aberta para receber ela. Tá? Então, tudo isso é possível a gente receber. Só que a gente precisa olhar pra gente. A gente precisa se abrir. A gente precisa se reencontrar. A gente precisa ter esse autocontato. Vai doer, vai doer. Vai doer. E você consegue, tá? Eu consegui. Clarissa conseguiu. Um monte de mulher conseguiu que tá aqui. Eu vim agora a Betânia, que deve ter passado por aqui. Tem vários clientes minhas que estão aqui me acompanhando. Um monte de gente conseguiu, consegue. E é um caminho que não tem volta. E quero te dizer mais. As fichas vão caindo ao decorrer do tempo. E as dores, elas vão vindo e vão saindo, vão vindo, vão saindo. Porque não existe aprendizado sem dor. Não existe crescimento sem dor. Não existe, gente. E não existe uma vida linear. Sai desse conto da Disney, achando que é sem dor, agora que eu já sei, a minha vida vai ser maravilhosa. Não vai ser. Eu sinto muito. Tá? A vida de adulto não é fácil, não. Vida de adulto é para quem quer ser adulta e quer enfrentar a vida. É para mulher. Mulher de verdade, não para menina. É para mulher. Então, se tu ainda tá, eu vou tentar, nem vem. Não venha. Tentar não tá escolhido. Não tem escolha. Tentar é coisa de menina. Tentar é coisa de menina. Eu não quero na minha mentoria mulheres que querem tentar tomar pai e mãe, tentar resolver a minha vida. Eu vou tentar mais uma vez. Não venha. Você não vai conseguir. Mulheres assim eu nem quero. As mulheres que estão lá, elas chegaram, quanto é? Eu vou fazer. Pronto, não, eu tenho que resolver. Eu quero resolver. É assim. É com essa energia que tu vai começar a mudar a tua vida. Tá? Eu já falei vocês. Então, a raiz disso tudo tá na nossa história com o nosso pai e com a nossa mãe. Tu já deve estar. Ai, Juliana, eu já sei disso. Tá. E muitas coisas tu não resolve de forma prática. Tu fica com o teu conhecimento todo aqui e não resolve. E aí tu tem que curar e dominar e equilibrar essas polaridades do feminino e do masculino. Masculino papai, feminino mamãe. Tá? E eu vou te dizer, para mim isso tudo custou. Custou tempo, custou dinheiro, custou saúde. Custou, minha gente. Custou e foi muito sofrimento para eu conseguir, né, resolver essa parada. Aí eu vejo que muitas mulheres ficam presas nisso, né, querendo resolver sozinha. Vou ler o livro, vou fazer não sei o quê, vou... Enfim. Explica sobre a sua mentoria. Vou explicar, Maruca, no final, tá? Já tô finalizando. E aí, a gente precisa descobrir esse poder que a gente tem na nossa mão, desse equilíbrio do feminino. Porque eu vejo... Olha, a gente vai falar uma coisa aqui só pra gente, tá? Que eu já quero terminar, por causa do tempo. Não estou falando mal. Mas eu vou falar uma coisa que é pra vocês terem um direcionamento. É porque eu fico com medo de soar o meu masculino, que meu masculino ele é muito, muito assertivo. Gente, eu não vou deixar de ter essa energia masculina, eu tenho o equilíbrio dela, tá? Mas eu vejo mulheres tratando o feminino, porque o feminino, o encontro das deusas, o não sei o quê, das mulheres, das lobas de não sei o quê, que nós vamos mergulhar nesse universo interno. E aí, tem um monte de mulher dentro do feminino sem ação. Não é só buscar o feminino, gente. É equilíbrio feminino e masculino. Eu preciso da ação. A ação é masculino. Até para eu ter atitudes femininas, eu preciso de ação. Eu preciso agir. E outra, essa postura é uma postura que muda a tua vida. Ela transcende a tua alma. Tu não precisa nem falar. A mulher que consegue conquistar esse posicionamento, que é o posicionamento de uma mulher bem resolvida, que tem equilíbrio com o feminino e com o masculino, sobretudo que ela sabe a fala dela, que ela sabe como se expressar, como sentir, se permitir sentir. Ela não precisa falar. Por isso que eu digo, tu não precisa falar para o outro mudar. Quando a tua postura interna muda, tudo muda. É automático. É automático. Mudou na minha vida. Muda. Pode ter certeza que muda, tá? E aí,
a gente começa a entender que todas as incríveis, saudáveis transformações que o feminino saudável ele pode proporcionar para a gente, eles são possíveis, tá? Eles são palpáveis e eles são possíveis. E a gente precisa começar a entender que o que aquelas 4 mulheres têm em comum? Elas não têm equilíbrio do feminino, tá? E aí, o que é esse feminino saudável? Ainda agora eu vi uma moça perguntando como que faz para descer. Para descer é um processo e a gente faz isso na mentoria, tá? Mas o que é? Esse feminino saudável, essa energia que tu herda da tua mãe. Isso todo mundo já sabe, né? Então, é o feminino que vem da tua família de origem, através da vida da tua mãe. Não é só a mamãe, a vovó, a bisavó, a trisavó, a quinta avó, que eu não sei falar, tá? 90ª avó. É esse feminino, essa energia, tá? E aí, a polaridade yin, ela é o quê? Ela é receptiva, ela é de nutrição interna, ela é de segurança, de acolhimento, de autoestima, de autocuidado, isso tudo ela gera pra gente. Então, para eu ter um posicionamento firme diante da vida, eu estou aqui falando com vocês. Juliana, sempre foi fácil falar? Não. Quem me conhece sabe no início, nossa, eu tinha muita dificuldade, uma insegurança. O que é essa insegurança? É a minha insegurança em mim mesma. E essa insegurança vem da onde? Vem da falta do meu feminino, do meu fortalecimento. Mas eu quis tanto, gente, quis tanto entrar e mergulhar nesse processo, que para mim estar aqui é um prazer tão grande. Eu amo vir fazer live com vocês. Eu fiquei muito sentida de semana passada, não consegui vir, tá? Autoestima, não importa o que as pessoas vão achar. Pode ter uma de vocês aqui que pode estar me julgando mal, que saiu e falou um monte de besteira. Essa menina sempre fala a mesma coisa. Tá tudo bem. Isso é seu, não é meu. Eu sei a transformação que eu gero na vida das pessoas. Eu sei a transformação que eu vivi. Isso não é soberba. É reconhecer o meu valor. É reconhecer o meu processo. É olhar para mim e saber quem eu sou. Independente do que A ou B vá achar ou julgar. Isso vem de mãe. Isso vem de cheirinho de mamãe. Ah, Juliana, mas a minha mãe, ela foi isso, ela foi assim. Tudo bem, mas você está viva. O suficiente, o essencial você teve. E eu ensino em mentoria você olhar para isso. Enquanto o teu feminino não equilibrar, tu vai estar lá entre as 4 mulheres. Ou tu vai ser a rainha, a mãe do marido, a rainha do lar, ou a fortuna, tá? Ou então, tu vai ser a solteirona dos papais ou a mãe solteira. Todas elas desequilibradas com o feminino. Desnutridas, fraquinha. Mas o masculino, olha, eu sou, não posso falar palavrão. Eu sou ela. Eu sou aquilo que conta de tudo, tá? Então é com a nossa mãe que a gente vive o nosso primeiro relacionamento. O nosso feminino, ele precisa estar equilibrado para eu ter um relacionamento saudável com a vida. Com a vida. Não é um relacionamento a 2. Ai, Juliana, mas eu preciso ajeitar o meu marido, porque o meu marido é assim, assim, assado. Eu preciso. Ok, você precisa. Só que se você não parar de focar no marido, na tua relação com a tua mãe, com o teu pai, para de focar nos teus filhos, foca em ti. É essa postura interna que precisa modificar para as coisas começarem a mudar, tá? Então, eu preciso que tu comece a entender o quanto que a fundo a gente precisa explorar essas questões sistêmicas que tu vive. A gente precisa olhar para as dores da criança emocional. E aqui eu vou falar, Mara, que tu me perguntou. É aqui que eu explico um pouquinho da mentoria. E vai ser rápido. A mentoria, ela vem trazer para ti um novo olhar sobre a vida. A gente vai entender tuas questões sistêmicas. A gente vai começar a dominar as dores da tua criança emocional. E a te fazer ser uma mulher bem resolvida. Uma mulher mudada. Uma mulher que sabe o que quer. Uma mulher que tem posicionamento. Quando a tua postura muda, tudo muda. E essa mentoria é em grupo, com atendimentos individuais, tá? Tenho detalhes dela na minha bio. Se você quiser, você pode entrar lá. Tem um formulário para preencher antes, pra gente ver se você tá apta a entrar ou não na mentoria, tá? Não é para qualquer pessoa, como eu falei. Mulheres que estão tentando mudar de vida, elas não estão abertas a entrar na mentoria. Mulheres que querem realmente resolver suas vidas, que querem mudar a postura delas diante do mundo, elas sim estão aptas a entrar na mentoria, tá? A gente começa a entender que a base de tudo é a nossa mãe. É ela que dá até autorização para a gente viver o amor do diferente, com o amor do nosso pai. Se eu não tiver essa função... Estão me vendo, gente, estão me vendo. Se eu não tiver essa função mãe, estão me vendo aí, né? Tô finalizando. Se eu não tiver essa função mãe bem reajustada, se eu não tiver essa função mãe bem elaborada dentro de mim, é função. Não é querer saber da mulher da tua mãe, não. Quem é a mulher, quem foi a criança dela, não é nada disso. É a função. Eu tô falando de função mãe, tá? Função. Se eu não tiver isso muito bem pré-estabelecido, não resolve, tá? E hoje a gente está iniciando esse processo desse novo posicionamento com a mentoria Muda Mulher. Hoje à noite, o nosso
treinamento inicia, né? Essa mentoria vai começar a iniciar esse processo em grupo. E esse grupo, ele vai ter 2 aulas ao mês, tá? E geralmente serão nas quartas-feiras. E um atendimento individual mensal. E esse processo vai ser engrandecedor, eu tenho certeza. Então, para te ter um relacionamento bem resolvido, tu precisa resolver as tuas bases sistêmicas, tu precisa resolver as tuas dores da tua família de origem, tu precisa aprender a dominar a tua criança emocional. Tu precisa entender que você não é só você. Desce. Bora descer do pedestal. Vestir o casaquinho da humildade, entender que por trás da sua vida tem uma história. E tem a história dos teus pais. E essa energia que tu carrega. E quanto mais tu rejeita, tu julga, tu aponta, mais essa energia vem contigo e tu não enxerga. É bom apontar, gente. Agora, olhar para trás e entender que essa sou eu e que tá tudo certo. Isso sim é diferente, tá? É começar a ter uma postura diferente. Ainda dá tempo sim de entrar, tá, Ju? E a gente tem uma facilidade no pagamento mensal. Eu vou ler aqui o que vocês colocaram, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui que eu vou responder agora. Ai, a Lade entrou, um monte de gente entrou. Que bênção vocês estarem aqui. Juliana, quando fica só, eu e o marido, tive filhos muito nova, mais velho, já são casados e o caçula não mora mais comigo. Prioridade também, mulher em primeiro lugar. Mulher em primeiro lugar, gente. Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Qual é o sucesso de um relacionamento? Gravem, eu tenho live aqui disso, a gente vai fazer outras lives repetindo essas mesmas coisas, porque é importante para vocês, porque, como eu falei, o conhecimento fica aqui, mas as fichas, elas vão caindo com o tempo. Para eu ter um relacionamento de sucesso, eu preciso construir a minha individualidade e respeitar a individualidade dele. E construir a nossa individualidade juntos, olhando para o futuro, tá? Então, sim, olhe para o seu eu mulher. E quem é a minha individualidade, Juliana? 50% pai, 50% mãe. Essa é você. Bem-vinda. Então, cuide da sua individualidade. Não viva em função do seu marido. Acabou a função mãe. Você vai ser mãe pro resto da vida, mas a função que você exercia de cuidar do seu filho, de fazer tudo pelo seu filho, acabou. Aproveita. Vai cuidar de ti. Vai fazer planos futuro a 2 com o teu marido. Aproveita para fazer isso, tá? Prioridade, a sua individualidade. Seu eu mulher. Ai, tá vendo? Tem um monte de gente que gostava da Xena. Ela nunca conseguiu se manter no relacionamento. E Xena não tinha tempo pra isso, gente. Xena era mulher guerreira. Não tem como. Como faz para esse conhecimento descer? Tati. É a Tati que tá aí? A Sampaio. Cada um com a sua história, ou seja, é algo direcionado para um olhar intencional seu, com exercícios práticos no dia a dia em relação a você, ao que você viveu, tá? Não tem uma receita de bolo, mas desce. E outra, a vida inteira vai ficar descendo, tá? Quando a gente entra nesse processo. A Betânia, as dores são gigantes, mas depois que a gente se desnuda e quer resolver, tudo flui, tudo flui. Expliquei sobre a mentoria, mas o complexo sentir, porque desde criança eu desconectado totalmente só na cabeça e sem sentir. Porque é muito legal essa pergunta. Gente, estejam comigo. Isso é muito legal. Clarissa, depois dá para pegar isso como conteúdo. Por que existe esse complexo do sentir e eu estou desde criança desconectada, totalmente desconectada, tá? E só conectada com a cabeça. Cabeça nos protege. Gente, existe um porquê da cabeça estar acima do coração, tá? Então, assim, a gente racionaliza, pensa, a gente tá tudo aqui, tá? Isso aqui é o nosso ser inteligente. Só que quando eu sou criança, eu venho com o sentir aguçado para eu crescer. Eu vou sentindo e vou crescendo, tá? Quando eu sou criança. E o que acontece ali na minha infância que me deixa presa no racional? Eu senti muitas coisas e sentir doeu demais. Então, o que eu faço? Cara, eu vou ficar sentindo essas dores? A criança emocional inconsciente diz não. Bora racionalizar que é melhor? A gente não sente. E acabou. E com certeza, em algum momento, tu viu essa mãe ou esse pai, ou os dois, fracos. Gente, se eu não estiver à frente, eles não vão me ver. Eu preciso estar acima deles. E ali começa a história da Mulher Maravilha, da Mulher Fortuna, tá? É uma soberba sem fim, inconsciente, gente. Isso não é por maldade, é por proteção, é por amor. Eles não dão conta de mim. Então, desde criança, eu aprendo a dar conta de mim. E sentir dói. Então, o que eu faço? Eu crio um padrão de funcionamento onde tudo fica aqui. Porque aqui eu posso racionalizar, eu posso criar desculpas, eu posso inventar um monte de coisas mirabolantes para poder não descer, eu não sentir. E eu me protejo. É uma proteção. Entendeu? Espero ter respondido. Que mais?
A Ju perguntou se dá tempo, dá. E tomar pai e mãe é uma saída para quase todos os problemas, para todos os problemas. É profundo, dolorido, mas depois de tomar. E outra, tomar pai e mãe. Tem gente que pensa que tomar pai e mãe é receber. Pronto, recebi esse bolo, pronto, já recebi, já entendi. Aí fica só com o recebimento. O tomar, que é o comer, tomar com todo gosto quem aquela pessoa é o mais difícil. Não é tão simples. Olha, o meu gatão tá aqui. O feminino evolui mais rápido em grupos. O comportamento de loba solitária faz com que elas sofram mais e por mais tempo, por muito mais tempo. Olá, Tati. Ó, que Tati, deixa eu te falar, deixa eu acalmar teu coração. Todas nós temos uma criança emocional. E ela, quando ela tá no controle, quando ela tá com todas essas questões mal resolvidas, ela fica no controle. A gente fica oscilando entre adulta e criança, tá? Então, na mentoria, o que eu trago para vocês é colocar essa mulher no controle, com esse posicionamento de saber o que quer para a vida, de mudar sua postura interna. Então, não é aqui, gente, é aqui, tá? Quando eu mudo meu posicionamento, é a minha alma que muda. É a minha postura. E isso vai gerar mudança na alma das pessoas ao redor. Tá? Entenderam? Eu tô indo. Já deu quase 1 hora de live. Foi um prazer estar aqui com vocês. Quarta-feira que vem eu tô aqui novamente. A mentoria tá aberta. Ela pode estar recebendo vocês. Então, para quem vocês acham que precisa ouvir um pouquinho dessa live, se nutrir um pouquinho desse conhecimento, enviem. Façam isso por outras mulheres, para que a gente possa estar se fortalecendo cada vez mais e mais unida nesse processo. Porque é um processo, gente. Escolher ter um feminino saudável, escolher ter uma vida saudável, é um processo de transformação. É se abrir essa porta de autoconhecimento, de autovivência para o novo, para o futuro. É doloroso, dá medo, é inseguro, mas a gente vai. Estamos aqui unidas na nossa tribo das manas. Se tu ainda não tá lá, entra lá. Exatamente para isso. O link também está na bio, tanto da mentoria para te tirar tuas dúvidas, tanto da tribo das manas para te entrar, onde a gente está gerando conteúdo semanalmente, tá? Um cheiro em vocês, gratidão, beijo, Maroca, beijo em todas. Beijo, beijo, tchau.